Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que hoje já tenha novamente começado com uma manhã gloriosa. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Se for agora pela manhã, que o seu dia inteiro seja próspero, abençoado. Se for agora à tarde ou à noite, que seu dia já tenha sido próspero e muito abençoado, porque hoje nós chegamos aqui ao capítulo 18, já indo mesmo agora para a reta final do livro de Atos, e a gente sai desse capítulo maravilhoso que foi o capítulo de ontem, que é o capítulo 17, onde a gente vê aquele discurso muito bom, bem preciso, inteligente, né? Paulo usando ali um elemento, né? Falando ali para aquele povo sobre um Deus desconhecido. Ele usa aquilo que o povo conhecia, então ele não vai chegar ali falando ao léu. Ele era sábio, ele era inteligente, cheio do Espírito Santo, e faz aquele discurso lindo que nós já vimos muito bem no capítulo de ontem, mas hoje é o 18, então vamos focar nesse capítulo, porque tem umas coisas, todos os capítulos, menina, eu sou redundante, eu falo a mesma coisa todos os vídeos, mas é que cada capítulo realmente tem coisas boas pra gente aprender. Aqui a vida de Paulo nos ensinando tantas coisas que nós devemos pautar as nossas vidas nos ensinamentos de Deus através aqui, né, da escrita de Lucas sobre a vida de Paulo. E a gente vai ver nos próximos livros como Paulo era esse homem cheio do Espírito Santo que impactua onde quer que ele vá, mas ao mesmo tempo muito além da sabedoria, né, dos livros do Espírito Santo, humilde, humano, não se achava, como nós já falamos, ele se intitulava como o menor dos apóstolos, se achava pequeno ainda, mesmo diante de tanto conhecimento, de tanta intimidade com Deus, de tanta sabedoria, ainda assim se intitulava tão pequeno e tão disposto todos os dias a pegar a sua cruz, a tomar a sua cruz, a negar-se a si mesmo e a seguir a Cristo. E ele passa muito bem aqui nesse capítulo. Vamos para a Bíblia, porque eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de tornar, né, de que fique realmente verdadeiro aquilo que eu estou falando, para não ficar simplesmente palavras ao léu. Eu creio que você já leu o capítulo. Se você não tiver lido, meninas, qualquer é a minha fala do momento agora, você já sabe, para tudo, volta, leia, porque esse capítulo particularmente, uma coisa me chamou a atenção, que foi a questão da humildade de Paulo, e eu vou explicar por quê. Então é bom que a gente leia, se você puder ler uma, duas vezes, porque cada vez que a gente lê, eu sei que eu fico redundante, são coisas novas. Você lê, você vê algo diferente, né? Eu há tantos anos que já li Atos, e desta vez eu confesso que eu tenho aprendido coisas que ainda havia umas escamas aqui a caírem, para que eu pudesse ter um entendimento maior, mais livre, mais aberto do livro de Atos. E eu tenho certeza que da próxima vez que eu ler Atos, porque meninas, eu garanto para vocês que essa não será a minha última vez, eu tenho certeza que novas escamas cairão, que eu terei um outro entendimento. Então por isso a importância de lermos uma, duas, 1000 vezes se possível, né? Se tivesse tempo para poder realmente mergulharmos aqui na palavra de Deus. Mas bora comigo aqui para o capítulo, para a gente entender o que é que nós vamos aprender hoje aqui em Atos do Espírito Santo, através dos Atos dos Apóstolos, neste caso, Atos do Apóstolo Paulo. Bora comigo! A gente vê aqui já no comecinho que Paulo vai chegar em Corinto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então Paulo, ele vai para Corinto, e aqui ele vai encontrar este casal, Áquila e Priscila, que eram da cidade de Ponto, eles eram romanos, mas eles haviam se convertido ao evangelho. Mas Cláudio, né, o imperador de Roma na época, ele decreta, vai matar todo mundo. A coisa ali, meninas, a perseguição ali já estava ferrada, já estava muito forte. Então, para não morrerem,
saírem, Áquila e Priscila, eles deixam ali a Itália e eles vão para Corinto. E ali eles se encontram com Paulo. E Paulo, com toda a humildade, porque Paulo era Paulo, já conhecedor da palavra, cheio do Espírito Santo. Paulo não se faz de que não, eu sou superior, eu tenho mais, eu conheço mais que você. Não, Paulo se junta de igual para igual com Áquila e Priscila. E aí o que eu acho que era o ponto que eu ia falar da humildade. Olha a humildade de Paulo. Paulo não queria ser servido. Paulo, assim como Jesus, ele servia. Ele veio para servir, não só servir ministrando o evangelho, ministrando a palavra, ministrando o Espírito Santo, mas servir fisicamente mesmo, trabalhando junto de outros irmãos que talvez não eram tão eloquentes, talvez não eram tão conhecedores da palavra, talvez não tinham tanta intimidade com Deus, mas tinham sim um compromisso com a verdade que a gente estudou em João, que liberta, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esses irmãos, talvez não tão conhecedores da palavra em si, mas conhecedores do Espírito Santo e conhecedores da verdade que liberta. Paulo não se faz de superior, Paulo não, vocês são menos que eu aqui, ó, agora vocês vão ficar aqui me servir. Não. Paulo servia ao povo ministrando o evangelho, mas também servia de estar do lado de pessoas ali discipulando. E ali é um casamento, eu vou dizer um casamento, né? Áquila e Priscila casados, mas Paulo faz um outro casamento espiritual com eles, um convívio com eles, tanto de aprendizado quanto de ensino. E aí, olha só que interessante, para você que está nova aqui nesta caminhada e às vezes não tem ainda esse conhecimento, pensando que Paulo agora era só um ministro do evangelho. Olha o que Paulo vai fazer aqui. Eu acho muito interessante, porque esses próximos versículos ele fala diretamente a mim e ele fala diretamente a você. Bora para os versículos que eu vou explicar por que esses versículos falam a mim e a você. Então a gente viu que ele encontra com a Áquila e Priscila, e aí, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto os judeus quanto gregos. Meninas, eu vou ler o versículo 3, porque talvez não fica tão explícito. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, Priscila e Áquilas, eles eram o quê? Eles eram fazedores de tendas. E Paulo, né, porque está dizendo aqui que era do mesmo ofício. Então, Paulo também tinha sua profissão secular. Ele também era fazedor de tendas. E Paulo vai morar com Áquila e Priscila. E ele não bota Priscila e Áquila para trabalhar e fica ali, ó, de boa, não. Não, eu sou pregador, eu só levo a palavra, eu só sou ministro de Deus. Não, Paulo trabalhava também. Porque para Paulo era muito importante que ele trabalhasse, que ele pagasse o aluguel para Áquila e Priscila. Gente, aqui estou eu conjecturando, né? Não vou morar aqui de graça na casa de Áquila e Priscila, não vou comer de graça, eu vou trabalhar com eles fazendo tenda. E eles vendiam essas tendas para o sustento, tanto deles quanto dos irmãos, porque lembra que nós falamos bem no começo de Atos que tudo que eles faziam em termos financeiros não era só para o uso e benefício deles mesmos, mas para toda a congregação. Então Paulo trabalhava fazendo tendas e aí nos sábados a gente via que eles iam para sinagogas ensinando tanto a judeus quanto a gregos. Mas o que é que eu quero parar e chamar a sua atenção e a minha atenção? Porque às vezes a gente fica muito preso. Ai, não, mas eu trabalho, eu não tenho tempo. Gente, olha a vida de Paulo como era. Você acha? Tudo bem que não tinha rede social, não tinha essa correria que a gente tem hoje, né? A vida muito, eu imagino, né? Que a vida hoje ela é muito mais corrida do que ela era 2000 anos atrás. Mas Paulo ainda assim, ele encontrava tempo para estudar, porque para pregar, para ser cheio do Espírito Santo, do conhecimento da palavra, Paulo não deixava a palavra de lado, não. Ele estudava, ele lia diariamente. E para ser cheio do Espírito Santo, ele precisava ter comunhão com esse Espírito Santo, que era a oração.
E ainda assim ele trabalhava. Então, às vezes, a gente fica muito na desculpa, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu isso, eu aquilo. Meninas, e aqui eu não tô querendo me vangloriar não, mas eu sou o testemunho que quando a gente quer, a gente faz. Tem dias que eu levanto 5 horas da manhã, tem dias que eu vou dormir 1 hora da manhã, mas é assim. E eu não tô aqui falando isso pra me vangloriar, de verdade, pra aparecer, mas é porque eu fiquei muito tempo nessa desculpa também. Eu não tenho tempo, realmente, a minha vida é extremamente corrida. Quem me conhece mais a fundo sabe como é que é o meu trabalho, como eu trabalho, como eu não tenho tempo e tem um monte de outras coisas. Mas às vezes é uma questão de priorizar. E eu falo que eu ainda tem dias que eu levanto muito cedo, vou dormir muito tarde, mas ainda assim porque eu não priorizo tanto. Tem coisas que não me agregam, tem coisas que não me agregam como cristã, como divulgadora do evangelho, né, como seguidora de Cristo, e eu não abro mão de certas coisas, tô falando de mim mesmo. Então isso é pra gente parar com essa desculpinha, eu não tenho tempo. Não, meninas, a gente sempre tem tempo, a gente sempre tem tempo quando a gente prioriza, quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente para de ficar nas nossas desculpinhas. E nós temos grandes homens de Deus. Nem olha pra minha vida não, porque minha vida, eu sou muito errada, tem muita coisa que tem que melhorar. Mas olha aqui pra Paulo, o exemplo que Paulo nos dá, trabalhando e ainda assim encontrando tempo para pregar o evangelho, né? A gente vai ver mais na frente, como eu já falei várias vezes, o legado que Paulo deixou, o legado que ele deixa nas cartas de Paulo, é algo assim que nós hoje, cristãos, nos baseamos neste legado de Paulo. Então eu quero deixar um legadinho, pequenininho, uma pulguinha, né? Uma poeirinha aqui diante desse legado tão grande de Paulo. Mas se eu sair da minha mesmice, da minha preguiça, porque muitas vezes é preguiça mesmo, ou do meu comodismo, ou do meu, mas eu tô tanto aqui na minha série Netflix, agora eu vou falar comigo com propriedade, né? Tô aqui na minha série coreana que tá tão bom, mas melhor do que qualquer coisa é estarmos, é mergulharmos na palavra de Deus, é buscarmos dele, aprendermos e seguir com o nosso propósito e com o nosso chamado. Então, meninas, hoje aqui eu entrei nesse assunto porque de verdade, quando eu estava lendo isso aqui, eu já li Atos muitas vezes, li outro dia e geralmente eu leio, pondero, depois no dia que eu vou gravar eu leio novamente 1, 2 vezes. Hoje eu li uma vez e quando eu estava lendo o Espírito Santo tocou muito no meu coração sobre abrir mão de coisas que não me edificam, que não me acrescentam. Não significa que eu não vá mais ver a minha série coreana, porque é só o que eu assisto, tá bom? Não significa isso, mas priorizar realmente a palavra de Deus, priorizar a busca do Espírito Santo, não só na palavra, mas em tempo de oração. E isso aqui tocou tão fundo no meu coração hoje que eu quero realmente priorizar a minha vida com Deus, para que eu possa cumprir o meu chamado, para que eu possa cumprir o meu propósito. Então, para que você possa cumprir o seu chamado, o seu propósito, e mesmo que você fale, não, mas eu não tenho essa eloquência, eu não tenho esse conhecimento, a gente só vai ter a eloquência e o conhecimento quando nós nos dispomos, quando nós nos colocamos na presença de Deus e falamos igual Isaías, né? Quando Deus pergunta ali, a quem enviarei? Isaías diz, envia-me a mim, Senhor, aqui estou, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, é isso aqui que eu queria ponderar no sentido de pararmos com as nossas desculpinhas, de priorizarmos a nossa busca com Deus. Para termos um conhecimento com Ele, temos que abrir mão de certas coisas que não nos edificam. Não significa que a gente não vai ter vida fora da palavra, fora de busca com Deus, não é isso. Mas quando nós priorizamos, aí as coisas elas mudam de figura. A gente passa a ter um compromisso a mais com Deus. Mas bora aqui pro capítulo 18, que tem muita coisa ainda. Então a gente vê isso. E a gente vê que aqui no versículo 5, né, que quando Paulo e Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo entregou, olha aqui a palavra, ele entregou-se totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se a eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre as vossas cabeças o vosso sangue. O que é isso? Quer dizer, que Paulo ele estava ali, ele entrega mesmo, ele vai com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e vai pregar. Mas os judeus se opuseram a ele. Aí Paulo sacode a roupinha, me lembra da Carlota Joaquina, né, que quando sacode ali, quando sai do Brasil, bate os sapatinhos e fala, desta terra não levo nem a poeira, nem o pó. Aqui é Paulo falando,
o meu trabalho foi feito, mas vocês não aceitaram, não é comigo. Eu fiz a minha parte. Se vocês não aceitaram, aí é problema com vocês. O sangue vai recair sobre a sua cabeça. Então, voltando novamente à disposição, a nossa parte a gente tem que fazer. Se o outro não aceita, aí é problema do outro, né? Eu estou lançando a semente, espero e oro de verdade que ela caia em terreno fértil, em solo fértil, que ela germine, né? Cresça, floresça e frutifique. Mas se ela não cair, a minha parte eu estou fazendo. Então, é isso que Paulo está fazendo aqui. Fez a parte dele, se dispôs, se empenhou na palavra. Se os judeus não aceitaram, aí é com eles. E a gente vê que ele continua, né? Ele indo saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito, depois ele vai para Crispo, o principal da sinagoga. Gente, isso aqui, quando os judeus não criam, não era como que eu vou falar? Um setback, né? Um stop pro Paulo. Paulo falava, agora ninguém creu, ninguém me escutou. Tô desanimado. Porque, essa aqui sou eu, né? Quando eu faço os vídeos, que eu vejo que não tem muito engajamento, que as pessoas não estão vendo, eu fico desanimada. Confesso aqui pra vocês, será, Senhor, que eu estou sendo proativa? Será que eu tô fazendo o certo? Eu me questiono de verdade. Será que tá sendo uma bênção? Por que será que não tá impactando? Mas olha aqui, o que Paulo tá fazendo? Paulo não desanimava não, acabou de sacudir o pozinho ali da roupa, porque ninguém prestou atenção nele e ele continua. Então isso é pra mim. Por isso que eu falo que Atos, cada dia, pra minha vida, é um descamar, né? É cair as escamas dos olhos e parar de pensar que, mas não tá tendo engajamento. Se está tendo pra uma pessoa, se uma pessoa está sendo impactada, então está tendo o propósito de Deus está sendo cumprido. Então, não vou me preocupar aqui com números, porque era isso que Paulo está dizendo. Estou preocupado com número, não. Isso aqui não me para. Vou para a próxima sinagoga, vamos para o próximo vídeo, vamos para o próximo ensinamento e vamos que vamos, porque o chamado que Deus me deu é para ser cumprido. Então, Paulo não para. Paulo vai, continua pregando, mesmo que a semente aparentemente não estava caindo em solo fértil. E aí a gente continua, né? Ele não para, e ele vai perante Gálio, né? Que era o procônsul de uma região chamada Acaia. E ali os judeus, eles se levantam contra Paulo novamente. Contra Paulo, contra Silas, porque eles ficavam revoltados, que eles estavam perdendo muito terreno, né? E aqui dizendo, estes homens, eles estão ensinando a adorar a Deus de modo contrário à lei, porque eles estavam só presos ali no Velho Testamento. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma coisa, injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus de razão seria atender-vos. Então Gálio vai atender ali aos judeus, porque os judeus estavam reclamando de Paulo, né? Então o que vai acontecer? Aqui no versículo 15 diz: mas se essa questão é da palavra de nomes de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Gálio fala: vocês tratam da lei de vocês, eu não quero me meter nisso não. Eu não quero ser juiz destas coisas. Ali no Pilatinhos, lavando as mãozinhas, é a mesma coisa que Gálio está fazendo. E os expulsa do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes. O que eles fazem? Gálio não nos escutou, então vamos pegar Sóstenes, que era o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodou. Eles espancam esse Sóstenes, porque Sóstenes não persuade Gálio, e Gálio vê ali Sóstenes apanhando e tava nem aí nenhum, deixa pra lá. E aí a gente vê que agora nós vamos chegar ao final da segunda viagem missionária de Paulo, que fala aqui que ele permaneceu por vários dias ali e que agora ele, juntamente levando Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça, Paulo vai fazer um voto. A gente não sabe o motivo desse voto, mas ele raspa a cabeça em Cencreia, porque tomaram voto, chegando a Éfeso. Ele vai deixar ali Priscila e Áquila. Então ele sai ali de Coríntios, pega Priscila e Áquila, que eles moraram juntos, né, por um tempo, e agora eles vão para Éfeso, um outro lugar onde Paulo eventualmente também vai escrever a carta aos Efésios, que eu amo essa carta aos Efésios. Quem sabe, num futuro não tão distante, a gente estuda Efésios. E ali ele vai deixar Priscila e Áquila. E eles vão permanecer ali por um tempo.
E aí depois Paulo se despede de Priscila e Áquila, dizendo, né, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, e ele vai passar por Antioquia, vai passar por outras regiões. E agora, já na terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, um judeu da Alexandria, que é a região grega, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, o que acontece? Agora Paulo vai embora, deixa Priscila e Áquila. E aí, o que acontece? Eles conhecem esse judeu, que era um homem eloquente, conhecedor da palavra. Mas Apolo, da região de Alexandria, um grego, ele não conhecia o batismo do Espírito Santo, ele conhecia apenas o batismo de João, João Batista, não João, o autor do livro de João. E aí Priscila e Áquila, né, haviam convivido com Paulo há muito tempo, um homem e mulher de Deus, tão conhecedores da palavra, mas e cheios do Espírito Santo. Eles convidam Apolo, olha Apolo, vamos discutir aqui. O que significa agora ser cheio do Espírito Santo? Porque Apolo, ele era conhecedor da palavra, mas ele ainda não tinha, ele era conhecedor, andava com o Espírito Santo, mas ele ainda não tinha esse entendimento, né? O que era ser batizado com o fogo do Espírito, que a gente viu em João, no livro de João. E aí, Priscila e Apolo, eles expõem isso para Áquila. Aliás, ao contrário, meninas, estou casando Priscila com Apolo? Descasa, porque Priscila era casada com Áquila. Priscila e Áquila vão expor para Apolo acerca do batismo com fogo, que é o batismo com o Espírito Santo. E Apolo, que já era esse homem de Deus, temente a Deus, né, cheio dos conhecimentos literários judaicos, ele agora vai ser cheio do Espírito Santo. Aí imagina, menina, um cara que já era bastante eloquente, olha o impacto que esse homem vai causar ali naquela região. E aí a gente vai ver aqui, né, que depois que Priscila e Áquila expõem para ele o que era realmente andar com Deus, ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ver aqui no versículo 27, querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Então, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, era isso que ele estava agora demonstrando ali, pregando. Vocês são salvos. E lembra ali no capítulo 15 que Paulo também queria mostrar isso, que nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé. É a graça de Cristo que nos basta. Agora, esse Apolo, os discípulos, né, os outros apóstolos recebem ele e ele começa a pregar com tamanha eloquência, porque ele já era um homem eloquente, conhecedor das escrituras, mas agora ele é cheio do Espírito Santo e agora ele vai falar sobre o que era necessário, que a graça ela é suficiente, que nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé. E ali Apolo, instruído por Priscila e Áquila, que andaram com Paulo. Meninas, então olha o trabalho de formiguinha, né? Um que passa para o outro, que passa para um, que passa para o outro. Sou eu passando para vocês um pouquinho do meu conhecimento, esperando que um pouquinho desse conhecimento que eu tenho possa impactar a sua vida e que você também com o seu pouquinho impactue outra vida. E assim vai, é o nosso trabalho de formiguinha, pregando que é a graça de Cristo que nos basta, e é que mediante, nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, eu não vou dar spoiler de Romanos, mas
É isso. Então a gente vê o trabalho de Paulo, né, discipulando Priscila e Áquila, e depois Priscila e Áquila discipulando Apolo, e agora Apolo discipulando, sabe Deus quem, indo até os confins da terra. Então é esse trabalho de formiguinha, de um passando para o outro, e é assim que a igreja cresce, é assim que nós crescemos em conhecimento, é assim que nós crescemos no levar, no id lá de Mateus, id por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu e você, né, com o nosso pouquinho, contribuindo para que o reino de Deus primeiro seja forte em nós mesmos, porque se nós não abrirmos mão de certas coisas, né, de coisas que não nos edificam, e não significa que é abrir mão o tempo inteiro, mas priorizarmos aquilo que tem importância, aquilo que nos leva para o céu, né? Que é aqui a nossa busca com Deus. Aí sim, a gente pode fazer um ID com mais eloquência, com mais conhecimento, com mais plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, hoje, eu espero que o capítulo de hoje também, assim como Paulo estava disposto, né, a trabalhar, mesmo com a vida corrida, a pregar o evangelho, que eu e você, com as nossas vidas corridas, e menina, de vida corrida eu entendo muito bem, mas é priorizar aquilo que realmente transforma a nossa vida, que eu e você tenhamos esse espírito de priorizar o que é importante. Há dias que a gente vai descansar mesmo, que tá cansado, mas que essa seja a nossa pauta, o nosso principal objetivo. E que eu e você sejamos essas formiguinhas que vai levando de uma para outra, de outra para uma, de outra para uma, e assim expandindo o reino de Deus, tá bom? Então que o capítulo de hoje tenha tocado no seu coração, feito com que você entenda que você é importante no reino de Deus, você é importante. Mais do que ninguém, é você que tem que continuar essa palavra, sou eu. Então todas nós temos o nosso lugar no reino, não só para recebermos a bênção, não só para sermos abençoadas, mas para sermos o que, meninas? Canal de bênção. Então que hoje seja você essa formiguinha que vai ser canal de bênção para outras pessoas. Deus abençoe a sua vida, tenha um dia lindo, cheio da presença do Espírito Santo, e a gente se vê amanhã aqui no capítulo 19 de Atos do Espírito Santo. Amém?